Olá pessoal, tudo bem? Fico muito feliz de ter esse espaço aqui de conversa com vocês, exclusiva, né? Vocês poderem participar desse grupo exclusivo dos membros do canal Daniel Lopes. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco de algumas surpresas que eu fui tendo durante a minha vida e que me fizeram fazer uma reflexão sobre por que o mundo é tão estranho assim. Eu me lembro muitos anos atrás, talvez eu fosse adolescente ainda, ou ali um jovem adulto, né? 20 anos, sei lá, 19, 18. Eu me lembro que eu estava vendo uma reportagem falando que os carros blindados, esses carros que fazem transporte de valores, eles tinham um limite na sua blindagem. Ou seja, os carros não poderiam ter uma blindagem muito forte, eles tinham que ter uma blindagem um pouco mais fraca. Aí eu pensei, meu Deus, de onde que sai uma lei que impede que o carro blindado tenha uma blindagem mais forte? Ele tem que ser mais vulnerável. Eu pensei, pô, essa lei só favorece quem? Só favorece o ladrão que quer roubar o dinheiro que está no carro forte. E aí o que eu comecei a pensar? Eu acho que as leis não estão favorecendo a população. Eu acho que as leis não estão favorecendo as pessoas. Tem alguma coisa errada nesse troço. E aí é exatamente isso que a gente começa a concluir depois de um tempo. A gente começa a concluir que as leis que seriam fabricadas para proteger a população, ajudar a população, né, trazer facilidades para a população, na verdade não tem mais essa proposta. E eu fiquei me lembrando do professor Olavo de Carvalho, que uma vez ele falou que a lei nos Estados Unidos ela é criada para favorecer as pessoas, os seres humanos. Enquanto que no Brasil a lei só existe para proteger tatu bola e mico-leão dourado. E no final das contas é bem verdade isso mesmo, né? A gente vê leis protegendo mais o cachorro do que a pessoa. Por exemplo, se você der um soco numa pessoa, você está provavelmente cometendo um crime de lesão corporal, você pode pegar no máximo 6 meses de cadeia, mas como é um crime de menor potencial ofensivo, é muito provável que você não vai pegar cadeia nenhuma, né? Você vai fazer um trabalho comunitário ali, prestação de serviço, alguma coisa assim. Agora, se você der um bico num cachorro, você pega 2 anos de cadeia. Então, o cachorro está sendo mais valorizado que a pessoa, né? E quando a gente percebe isso, a primeira reação é ficar com ódio das leis, ficar com ódio dos políticos, ficar com ódio do governo. Mas aí você pensa o seguinte, ficar com ódio não vai mudar nada. E aí você começa a pensar, eu preciso trabalhar de uma forma que mude essa lógica dessas leis, tragam leis mais justas, né? Mais benéficas. Então, primeiro, eu preciso entender de política para votar na pessoa certa. Segundo, eu preciso conversar com as pessoas alertando sobre esse aspecto. Então, pessoal, a gente tem pensando em filosofia, a gente tem duas visões de mundo sobre isso. É claro que a política ela vai partir da ideia do que é o homem, né? Eu já falei muito isso com vocês, que a filosofia política ela parte da antropologia filosófica. O que significa isso? Primeiro você tem que concluir o que o homem é, para depois você concluir como governar o homem, né? Como conduzir o homem. E aí, para o Thomas Hobbes, né, um dos teóricos do absolutismo, na sua obra-prima, o Leviatã, ele parte do princípio de uma visão de antropologia filosófica de que o homem é naturalmente mau. O homem é o lobo do homem. Em latim, homo homini lupus, ou seja, o homem é o predador do próprio homem. E aí ele diz que a tendência natural dos homens é a guerra de todos contra todos, que o homem tem esse ímpeto de guerra, de conflito. E aí, para controlar esse ímpeto universal de guerra, precisa de um Estado poderoso para frear a guerra de todos contra todos. Então, na visão de Thomas Hobbes, tem que ter um Estado poderoso porque o homem ele é naturalmente mau. Agora, na visão do Jean-Jacques Rousseau, na visão do Rousseau, o homem é o contrário, o homem é naturalmente bom, a sociedade que corrompe o homem. Então, a culpa do homem se corromper é da sociedade, então o homem criminoso ele não é um homem mau, ele é uma vítima de uma sociedade injusta. Então, eles querem fazer o quê? Quanto menos leis tiver, melhor. Então, parte do princípio de que a questão do crime deve ser flexibilizado. Não deve ter punição para os crimes, deve ter um tratamento para a pessoa, uma reeducação e tal. E é isso exatamente que é o problema da sociedade, porque nisso está aquilo que o professor Olavo de Carvalho também ensina, que é o seguinte: o projeto da esquerda é usar as leis para legalizar o crime e criminalizar a polícia.
é isso que eles estão querendo. As leis, então, portanto, no final das contas, a gente vai ver desde o carro forte lá que não pode ser muito blindado, até outros, até hoje, né, nesses aspectos aí do direito penal, da defesa do criminoso, a gente vê que a lei não está sendo implementada para proteger a população, mas para ferrar com a população. Como é que a gente resolve isso? Votando melhor nas pessoas nos políticos que entendem essa visão, que querem combater essa maluquice, essa anarquia, e também entendendo o assunto da questão política para poder, de boca a boca, a gente ir elucidando as pessoas sobre esse assunto. É isso que eu tento fazer aqui e é isso que eu te convido a fazer também, tá bom? Obrigado pelo apoio, fiquem com Deus, excelente sábado, examine todas as coisas, retém que é bom. Um abraço, galera, valeu!